gente, cadê o povo? Entre eles, né? Agora foi. Das pessoas. Mas cadê ela, amor? Só um minutinho. Só esperando a doutora Marinalva entrar para a gente já começar a nossa live. Deixa eu ir compartilhando aqui. Só um minutinho. Só esperando a doutora Marinalva entrar para a gente já começar a nossa live. Seja bem-vinda, Nicole. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Vitória. O Senhor te abençoe. A paz do Senhor. Como é que vocês estão, meninas? Diaconisa Marinalva, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Saudades da senhora, viu? Irmã Maria Helena, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vou deixar aqui, pastor, o nome da mulher. Da mensagem. Vai convidando aí pessoas para serem edificadas nesta noite. Enquanto a doutora Marinalva não entra, vai mandando essa setinha e convidando outras pessoas para participarem desse momento muito importante para nossas vidas, nosso crescimento, nosso amadurecimento, tá bom? Para a gente levar também para os nossos familiares. Vai compartilhando aí. Não apareceu? Não. Estamos com Nívia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. J. Inácio, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Só estamos esperando Fala um pouco do culto dos jovens. a doutora entrar. Estamos nessa semana do Ministério Jovem aqui na igreja. Eles saíram nesse instante, foram para o monte orar. Então, assim, nós estamos em um momento de movimentação com os jovens. E nesse sábado terá o culto jovem. Vai ser um culto muito bom, muito edificante. E eles têm buscado a Deus, eles têm buscado a face do Senhor. E eu quero lhe convidar também a vir conosco no sábado cultuar o nosso Deus. Dona Deira, querida, paz do Senhor, Deus abençoe. Daniela, seja bem-vinda. Vitória, meu bem, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda. Então, sábado estamos aqui, todos juntos, adorando ao Senhor juntamente com os jovens da igreja, recrutas de Cristo. Estaremos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus. E você, né, o nosso convidado, venha adorar o Senhor, nosso Deus, todos juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe. E logo em seguida, em outubro, né? E aí, logo seguindo, muito bem, Evangelista Wanda está aqui me ajudando, as pesquinhas. Mês de outubro, teremos uma campanha para mulheres, 4 quartas-feiras, mês de outubro.
Então, vocês se programem, quem puder vir, Dona Teira, Vitória, Nicole, convide outras pessoas, Edson Júnior. Edson, meu filho, a paz do Senhor, tô com saudade de você, viu? Mari, meu amor, vai ser forte, né, Mari? Esse culto jovens vai ser muito forte. Eu quero convidar as mulheres guerreiras. Quarta-feira do mês de outubro, seremos nós aqui adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, uma campanha forte. E eu quero já convidar você para estar orando conosco. Nós vamos subir montes, nós vamos fazer madrugada de oração aqui na igreja, vamos sacrificar para a glória do Senhor, ela invadir, encher essa casa, amém? Deus nos abençoe. Estamos ainda aí esperando a doutora Marinalva. Não sei se teve algum problema com ela. Internet. É a internet, eu não sei. Mas ela tá online, né? Ela visualizou a mensagem? Ô glória, vai ser forte, Nicole. Vai ser forte. Faz uma caravana aí, vem adorar o Senhor junto conosco. Ruth Santos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Evangelista Renildes, seja muito bem-vinda, minha linda. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Vai chamando aquelas pessoas. Chama aí aquelas pessoas que precisam estar inteiradas neste dia com esse assunto. Joyce, Deus abençoe, minha linda, a sua casa. Cadê a irmã Roseni? Manda paz para ela. Tema muito pertinente, né, para o momento que nós estamos vivendo. O cenário que nós estamos passando, né? Nós ainda estamos com um novo diferenciado, né? Então, a ansiedade e o isolamento social. A doutora Marinalva é uma pessoa assim muito especial e trará de forma muito clara para as nossas vidas acerca desse tema. Ela tem falado, tem feito várias lives para várias igrejas, vários eventos. Então, assim, tem sido muito bom as lives dela, os ensinos que ela traz. Muito bom. Obreiro Alex, meu filho, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Cadê a evangelista Ângela? Deus abençoe vocês. E estamos aqui só esperando Dislane. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Estamos esperando a doutora irmã Roseni, meu amor, seja bem-vinda. A doutora Marinalva. Evangelista Ângela, vê se você consegue falar com ela no zap, que nós estamos aqui esperando ela entrar. Enquanto isso, eu vou ler aqui um texto, né, que é um texto muito conhecido, que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Nesse momento que nós passamos em tantas notícias, tantas coisas nós ouvimos, né? Tanta coisa foi publicado, e nesse momento de preocupação, os fake news também, né, vieram com muita força, e muitas pessoas estão passando, ainda vivendo esse momento de isolamento, de preocupação, as demandas. Então, agora é momento de nós estarmos nos reorganizando para esse novo. E não quer dizer que nós não vamos ter esse momento ainda, né, de dificuldade, de luta, mas que nós vamos, mediante a palavra do Senhor, mediante as ministrações que nós vamos ser ministrados nessa noite, trará um novo crescimento, uma nova visão para as nossas, e vai passar, né? Estamos passando, estamos caminhando, nós estamos vendo, né, os noticiários que tem caído a questão mesmo da Covid, e nós vamos passar e glorificar o nome do Senhor, no nome de Jesus. O que ela escreveu. Pode clicar em cima, não tem nada.
Ela entrou? Já já a doutora Marinalva vai entrar aqui. Vamos ver quem está aqui conosco ao vivo. Evangelista Wanda está aqui hoje me auxiliando. Breira Valquíria, Cheiro, meu amor. Nívia, Deus abençoe. Joyce, Nicole, Alex, Deus abençoe. Irmã Maria Helena, Dona Deira, Deus abençoe sua vida. Evangelista Renildes, Irmã Roseni, Cheiro. Tonho Monteiro, Deus abençoe sua vida, sua casa. Diaconisa Marinalva, Deus abençoe. Anne, Deus abençoe a sua vida. Evangelista Rafaela, Deus abençoe, em o nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Só esperando a doutora Marinalva. Vamos ver aqui o que foi que houve. É Ayla aí? Ayla Santos, é ela? Deus abençoe, meu bem. Seja bem-vinda. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou. É ela mesma. Esse rostinho dela não tem como não ser. Ela está esperando, mas ela precisa entrar. Diz ela que ela precisa entrar aqui no Instagram da igreja. Tá? Vai aparecer assim em cima, ó. A igreja está ao vivo. Eu não tenho como chamar ela se ela não entrar, entendeu? Ela precisa entrar para poder chamá-la. Diga ela que é para ir nas mensagens, que tem um link. Nas mensagens, tem um link para ela entrar. Por favor, fale para ela aí, Evangelista Ângela. Nós já estamos esperando aqui. Ayla, beijo, meu amor. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a sua vida. Pronto, nós estamos aqui esperando também, porque o negócio vai ser bom, viu, gente? Eu creio que Deus vai usar ela poderosamente e essas interferências acontecem. Mas nós vamos... Como é que vocês estão? Vamos conversar um pouquinho? Como é que vocês estão nesse momento? Se adaptando a esse novo momento, com tantos protocolos, com muitas novidades. Como é que vocês estão? Me digam aí como é que vocês estão nesse momento. Beijo, meu amor. Dá tempo para compartilhar. Dá tempo de compartilhar essa live aí. Compartilha com aquela amiga, com a vizinha, com um conhecido, com um irmão, com uma irmã. Quem sofre de depressão também. E assim, as pessoas que já têm, né, são diagnosticadas, que já têm algum problema, que têm uma depressão, uma ansiedade, chama essa pessoa, manda aí essa setinha, esse aviãozinho e convida ela para ela ouvir de uma especialista, né, que é muito bom, a pessoa que conhece. As perguntas também, que se vocês tiverem, vai mandando aqui, porque a gente vai anotando e aí quando a doutora terminar de explanar tudo que ela preparou, ela vai responder, tá bom? Perguntas pertinentes ao assunto. Qual é o nosso tema? Ansiedade e o isolamento social. Diaconisa Ana Paula, beijo, meu amor, seja muito bem-vinda. Rafael, esse momento, né, é uma mistura de sentimentos, né, diante de tudo que nós vivemos, que nós estamos passando, realmente. Nath Marques, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. São momentos realmente difíceis que nós passamos e estamos vivenciando, né, ainda nesse um ano de 2020 atípico de todos os outros. A doutora entrou, glória a Deus. Um ano atípico, mas nós sabemos que Deus tem o controle. Olá, querida, boa noite. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Aí? Sim. Ah, joia.
Todo Glória a mundo Deus. ouvindo legal? Tá tudo jóia. Pronto. E o pessoal que está assistindo, está ouvindo? Me dá um legalzinho aí, quem está ouvindo tranquilo. Porque o tempo está passando, eu vou passar a bola para a doutora. Pronto. Aqui está conosco nesta noite a doutora Marinalva Batista, que nós vamos, né, falar nessa noite, conversar um pouquinho acerca da ansiedade e o isolamento social. Doutora Marinalva Batista é um presente de Deus para as nossas vidas. Ela é mestre em desenvolvimento humano, especialista em neuropsicologia, psicopedagoga, arteterapeuta, enfim, nós vamos ouvir de uma pessoa capacitada, uma pessoa que passou, estuda, né, doutora, que não para, uma vida, anos de estudo, e ela vai trazer, assim, eu sei que Deus, ele já preparou tudo, e eu quero abençoar mais uma vez a vida da senhora, seja bênção, seja canal de Deus nessa noite para as nossas vidas, que o Espírito de Deus te use ainda mais, então fique à vontade, deixe Deus usar a sua vida, amém? Amém. Boa noite a todos. E assim, eu agradeço pela paciência que tiveram, né? Mas ao vivo é isso mesmo, né, pastora? É verdade, ao vivo é assim, faz parte. Eu agradeço o convite do pastor Jailson e da pastora Ana Cláudia. Eu penso que assim é um momento de nos unirmos para trazer alguns pontos de esclarecimento. E eles, como líderes, assim, eu parabenizo pela sensibilidade que tiveram de trazer esse momento de reflexão. Bom, eu queria fazer um convite para todos para fazer uma viagem no tempo. Sempre que eu sou convidada para fazer uma live, eu me coloco no lugar de quem vai assistir essa live. E aí eu fiquei pensando como falar de ansiedade, porque assim, eu já fiz várias, né, falando sobre ansiedade. E eu falei ao pastor, eu disse, não, essa vai ser inédita, eu vou trazer novidades. E aí assim, eu queria fazer o convite para que a gente pudesse estar pensando numa mulher. Eu vou introduzir a live falando sobre uma mulher, só que a Bíblia, ela fala pouco sobre essa mulher. Ela fala mais sobre a vida do marido dessa mulher. Então, assim, a princípio, o que eu vou dizer para vocês é que ela é esposa de um homem órfão. Um homem que passou por muitas crises na vida. Na verdade, começou a vida dele, a Bíblia relata, falando sobre crises. Primeiro, o pai morreu. E aí ele enfrentou uma crise. E ele teve que deixar tudo para trás para morar com o avô. Mudou para uma terra nova. Mais uma vez ele passou por uma crise. Porque assim, hoje a gente imagina que quando se faz as viagens é fácil, né? Porque vai de avião, vai de ônibus, vai de navio. Mas imagine naquela época, esse homem órfão viajando, cada vez que ele viajava, ele tinha que deixar para trás, porque viajava no lombo de camelo. Então não é como hoje, né, pastora, que a gente tem em nossa casa o quarto da bagunça, onde a gente guarda tudo e fica lá, vai passando tempo. Quando a gente chega, até se perde no que viu. Naquela época não tinha quarto da bagunça, porque morava o quê? No deserto, em cabanas. Então, esse homem órfão passou por esse momento de crise. Depois ele teve um segundo, foi quando o avô dele morreu. Então, o pai morreu, que era filho caçula, o avô tomou para criar e logo depois esse avô morre. E mais uma vez, esse personagem, ele passa por um momento de crise e ele tem que deixar tudo para trás e vai morar com o tio. O tio dele, eu fui fazer uma pesquisa, e o tio dele visitou nessa peregrinação 8 países com esse sobrinho. O tio dele viajou 2.000 quilômetros no lombo de um camelo. Ele, os servos e algumas riquezas que eles possuíam. E aí a pergunta é, quais os sentimentos que alguém, no momento de crise como o que ele viveu, com 2 perdas, teria? Porque assim, quando o pai dele morreu, o avô, a Bíblia não relata qual foi a situação da morte, mas assim, quando o avô sai da terra e vai para outra, eu acredito que a dor era
tanta, junto com a lembrança, que o pai resolveu sair e se mudar. Mas quando chegou nessa nova terra, ele deu o nome do filho falecido. Então esse personagem lidou com a dor dele, porque perdeu o pai, e ainda teve que lidar com a dor do avô, porque tinha perdido o filho caçula. Então, num momento como esse de crise, era natural que ele tivesse emoções negativas, sentimento de culpa, preocupação, medo, tristeza, raiva, solidão, além do estresse e a ansiedade. Esses sentimentos são os mesmos que a gente vive em qualquer crise. Às vezes eu me deparo com pessoas no consultório que assim, apesar da pandemia, eu estou fazendo os atendimentos online. E as pessoas falam assim, não, mas eu não quero sentir raiva. Raiva é um sentimento ruim. Mas veja, Deus quando nos colocou, já nos colocou com uma bagagem de emoções. E ter raiva não é pecado. A raiva o pecado é o que você vai fazer com a raiva. O errado não é você sentir raiva, porque é uma reação natural, instintiva. A gente olha para os animais e vê quando os animais estão com medo, eles ficam enraivecidos, mas assim, o errado não é o sentimento. Então, existem pessoas que se culpabilizam porque sentem raiva, e a raiva foi um sentimento que nós nascemos dotados por ele. Então, assim, quem era o marido dessa mulher, né? Vamos descrever quem era. Era alguém que passou por grandes crises, crises familiares, crises financeiras, crises sociais. Era alguém que lidou com lutos pela morte do pai, a morte do avô e depois lidou com a morte da esposa. Era alguém que constantemente estava vivendo separação. Se separou do pai, né, porque faleceu, depois se separou do tio e assim, se separou dos amigos, perdeu a liberdade, porque quando nós estamos passando por um problema, por uma crise, precisamos criar uma rede de apoio, pessoas que possam nos ajudar a superar essa dor. Então, assim, o isolamento em nada nos ajuda. Eu penso até que foi um grande erro nesse momento de Covid, a propaganda que fizeram, né? Isolamento social. O isolamento não é social, o isolamento é físico, porque a Covid, a contaminação vem através do contato físico. E o isolamento social é errado, porque nós precisamos estar juntos para nos fortalecer e sair da crise. As mídias estão aí. Nesse momento estamos aqui ó, com 21 pessoas. Acabou de entrar aqui Ruth, Alexandre. Então, assim, isso não é isolamento social, é um isolamento físico. Mas voltando para a mulher, a Bíblia não revela quais as crises pessoais que essa mulher viveu. Mas assim, voltando para o marido, apesar de todas essas crises que ele viveu, ele sempre superava as crises e estava disposto a recomeçar. E o último ponto que eu trago aqui sobre esse homem é que ele era alguém cujo Deus mudava as circunstâncias a favor dele. Então, apesar de todas as crises que ele viveu, a perda do pai, a perda do avô, depois perdeu a esposa, mudou várias vezes de local onde ele morava, viajou 2.000 quilômetros, visitou 8 países, enfim, ele não desistia, ele sempre estava percebendo que Deus estava cuidando das circunstâncias. E em relação à mulher, o que poderíamos dizer? Apesar da Bíblia não falar das crises pessoais que ela teve, mas é claro que todos nós vivemos crises e ela não seria diferente. Mas nós entendemos que ela sabia o que era crise e sabia o que era deixar para trás. Ela era alguém que sabia o que era recomeçar do zero. Então, assim, vale lembrar que, mesmo quando superamos as crises, as marcas ficam. Eu queria contar um exemplo. Eu, na adolescência, fraturei o tornozelo.
passei aquele período, né, engessou, depois eu perdi, né, o movimento, tive que reaprender com o fisioterapeuta, e aí depois das sessões do fisioterapeuta disse, olha, está liberada, pode caminhar à vontade, mas assim, quando eu botava um salto alto, pastora, olha a dor no tornozelo ali, e aí eu passei a mão e vi que havia uma cicatriz. E eu conversando com o enfermeiro, ele disse, sabe por que tem essa cicatriz? Aí eu, não, para você se lembrar que um dia aqui houve um rompimento, mas que está ligado. E aí eu disse assim, meu Deus, como Deus trabalha nas mínimas coisas. A cicatriz, ela sempre vai ficar. Eu superei a crise, mas a cicatriz fica. Então, assim, pensando nessa mulher, é possível pensar que ela tinha medo do futuro. Porque alguém que vive crise constantemente é natural que tenha medo. Porque já está acostumada sempre, vem a crise, cai, levanta, cai, levanta. Então, talvez o medo não seja nem do cair, levantar, mas assim, o que virá à frente? Talvez vocês estejam assim se perguntando, mas quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher de Ló. A mulher de Ló, porque sempre o que falam da mulher é que ela olhou para trás, mas talvez ela olhou para trás porque ela tinha medo do que o futuro a aguardava. Porque ainda que ela não tivesse vivido com Ló, mas assim, os judeus eles viviam em agrupamentos, como até hoje vive. Casavam-se entre si. Se ela vivia naquela comunidade, é natural que os pais dela, porque os casamentos eram arranjados, falassem sobre a história de Ló, a vida difícil que ele teve, que perdeu o pai, depois perdeu o avô, mudou de cidade, aí Abraão recebeu chamado, Abraão saiu, visitou 8 países, peregrinando. Então, assim, se ela era uma mulher judia, ela conhecia o que era a crise através da vida de Jó. E se ela não era e conheceu Jó depois, Jó não se separou do tio, então ela pôde conhecer essa história de perdas através dos tios, do tio, de Sara, dos servos. Então, assim, a mulher de Ló conhecia o que era a crise e conhecia o que era deixar para trás. Talvez hoje, nesse momento de crise, o medo que nós temos não é tanto do que estamos deixando para trás, mas do que estamos pensando, o que vamos enfrentar. Porque o futuro ninguém sabe. Estamos vivendo aquilo que se chama um novo normal. E é natural que a ansiedade venha. Porque assim, nós sabemos o que temos hoje, o que nos dá segurança, mas aquilo que virá à frente, nós não temos nenhum tipo de controle. E vivemos numa sociedade onde é propagado que a gente precisa controlar tudo o que acontece. Então, assim, quais os sinais físicos da ansiedade? E se a mulher de Ló foi ansiosa? Nós poderíamos citar alguns sinais físicos. Alguém que é ansioso, o que é que sente? Bom, vamos começar pela cabeça. Perda de cabelo, dor de cabeça, tontura, barulho no ouvido, dificuldade para falar, se fosse dificuldade de se movimentar. Tem pessoas que sentem tensões musculares, dores na coluna, infecções, às vezes até infecção. Por exemplo, candidíase, que é uma infecção feminina causada pela ansiedade, coceira. Às vezes a gente vai ao médico, eu recebo pacientes que dizem assim, mas doutora Marinal, eu fui ao médico, o médico disse que eu não tenho nada. Na verdade, o médico não disse que não tinha nada. O que o médico disse foi que fazendo os exames físicos, fazendo os exames laboratoriais, não foi detectado nada através de raio-x nem de ultrassom. E aí o médico diz assim, olha, os exames não deram nada, procura um psicólogo. Aí quando ele chega, um psicanalista, quando ele chega, ele diz assim, o médico disse que eu não tenho nada. Não tem nada fisicamente, mas a Organização Mundial de Saúde diz que mais da metade das doenças que temos, a origem é emocional.
E a dor emocional, ela dói mais do que a dor física, porque quem controla todas as nossas emoções é o cérebro. Então, se não estamos bem, com as nossas emoções bem, não vamos estar com nada funcionando bem. Quais os sinais emocionais? O desânimo, irritação, indiferença, sinais comportamentais. Poderíamos citar uso de substâncias como álcool, remédios, drogas. Existe aquele jeitinho, né? Eu estava fazendo a pesquisa para fazer a live e o Google dizendo que aumentou em 130% a busca na internet para medicações para insônia. Então, as pessoas estão sem dormir, preocupadas, ansiosas, e estão buscando soluções. Só que, assim, a medicação que serve para mim, né, para a insônia, não serve para meu primo, meu vizinho, meu tio, porque quando eu vou fazer uma avaliação com o médico, ele vê o histórico, há quanto tempo eu estou sentindo, calcula meu peso, minha altura, as doenças possíveis que eu tenho para prescrever. E às vezes a gente vê assim, oh, poxa, dá para você me dar uma bandinha aí dessa medicação que eu estou precisando dormir? E essa medicação não é apropriada. Então, o erro não é tomar a medicação prescrita pelo médico. O erro é fazermos a automedicação. Eu estava conversando com o Uber e ele falando, dona, o que a senhora vê de fila em depósito de bebidas agora, nessa pandemia, a senhora nem imagina. O consumo de bebidas alcoólicas, o quanto aumentou. E isso pode ser um sinal de ansiedade. Quais seriam os sinais cognitivos? Aquele branco, estou falando, daqui a pouco eu me esqueço. Pode ser um sinal de ansiedade. Dificuldade para se concentrar também pode ser um sinal de ansiedade. Então, assim, eu penso que é importante dizer, pastora, que ansiedade, apesar de eu ter dito tudo isso, falado que a mulher de Ló poderia ser ansiosa, que a ansiedade é caracterizada pelo medo do futuro, e por isso às vezes se prende, né, no que já tem ali, não avança. Assim, a ansiedade é uma reação natural do corpo. Deus, quando nos fez, já nos fez com a carga de ansiedade e com a carga de medo. E eu diria até que tanto o medo como a ansiedade são sentimentos positivos. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, aí eu tenho aquela ansiedade, como é que eu vou arrumar minha mala? Quais são as roupas que eu vou colocar? Vou viajar de trem, de avião, aí para cada dúvida dessa que eu tenho, quando eu vou conseguindo aquilo que eu almejei, a ansiedade vem e some. A ansiedade que eu estou falando aqui não é essa que nos impulsiona, nem o medo, por exemplo. Eu não vou atravessar a rua na frente de um carro, né? Corre o risco de eu ser atropelada, eu tenho medo. Então, nesse sentido, tanto o medo como a ansiedade garantem a preservação da vida. Essa ansiedade que eu estou falando é aquela que nos tira o sono, que nos tira o apetite, que faz com que nós fiquemos isolados, que faz com que tenhamos reações como se estivéssemos infartando. Eu estava vendo um relato do diretor do Instituto do Coração de São Paulo, onde ele dizia que de cada 100 pessoas que buscam atendimento de emergência, alegando infarto, na verdade, somente 30 estão infartando. O restante está com transtorno de ansiedade. Então, assim, nós estamos vivendo num momento de crise e precisamos entender que se não lidarmos com as nossas emoções, as emoções, elas podem nos trazer problema. Por exemplo, a baixa imunidade. Numa live que eu fiz, perguntaram, e será que existe associação entre ansiedade e infecção, entre ansiedade e esqueci o outro, qual foi o outro? Entre ansiedade e infecções, reações infecciosas, fibromialgia. Então, assim,
A ansiedade, ela baixa o nosso sistema imunológico. No caso da fibromialgia, a ansiedade ela não causa fibromialgia, mas é uma bagagem a mais. Pode ser um gatilho que vai desenvolver outras patologias. Então, eu tenho no meu Facebook, já tem 5.000 pessoas, mas se alguém quiser visitar, é Marinalva Batista. E eu gosto sempre de olhar as postagens. E eu vi uma postagem onde tinha um cachorro e a galinha. E a galinha correndo atrás do cachorro. Provavelmente, o cachorro foi intimidar a galinha, né? E a galinha, né, vamos dizer assim, se empoderou e aí partiu para cima dele. Porque o que acontece? Nosso corpo, quando estamos diante de um perigo, temos duas reações possíveis. Ou lutamos, ou fugimos. E nesse momento de crise é necessário que a gente se posicione. Eu nem admito a possibilidade de fugir. Eu acho que nós temos que lutar. Temos que ir para cima dos problemas, sabendo que eles vão passar, porque crises sempre existiram. Como eu citei aqui o caso de Ló. Quantas crises ele passou desde jovem e ele superou, e ele sentia o cuidado de Deus, né? Então, assim, estamos vivendo momentos de crise. A Organização Mundial de Saúde diz, antes da pandemia, dizia que nós somos o país mais ansioso do mundo, acredita? Com praia, carnaval, samba, e ainda assim somos os mais ansiosos do mundo. O que significa dizer? Significa dizer que, com essa pandemia, os números que a Organização Mundial de Saúde, porque esses dados foram de 2018, devem ter aumentado assim assustadoramente. Não é à toa que a Associação Brasileira de Indústrias Farmacêuticas diz que a produção de medicação para a ansiedade aumentou 180%. Né? Então, assim, é muito adoecimento por conta da pandemia. As autoridades têm se preocupado com a questão biológica, e é natural que se preocupe. Mas existe um alerta da Associação Brasileira de Psiquiatria falando que depois dessa onda, né, vai haver a onda de doenças emocionais, doenças psíquicas, e que causam, paralisam, né? Não é assim, porque é emocional, isso não quer dizer que é mínimo o problema. Então, como é que você pode se ajudar? Primeiro, a necessidade de você ter um diagnóstico médico. Por quê? Porque a ansiedade ela pode se parecer com muitas doenças. Por exemplo, problema na tireoide, carência de vitaminas, problemas cardíacos. Então, o ideal, se você está tendo palpitação, dores de cabeça, náuseas que se parecem, né, com sintoma do infarto, aperto no peito, procurar um médico, para que ele possa descartar essas outras doenças. Então, assim, depois disso, o que é bom você fazer? Falar sobre seus sentimentos. Se você está com medo, você deve admitir, eu estou com medo. Porque se você não admite, você não vai poder trabalhar com essa emoção. Quando você admite, e é dessa forma que a gente trabalha na terapia, trazendo a consciência aquilo que aparentemente o paciente não sabe. E através daí, do momento que ele pensa, ele sabe, reflete sobre o que ele está sentindo, ele vai buscar alternativas para se livrar do problema. Ou se livrar, ou aprender a conviver com ele. Porque tem problema que às vezes não dá para a gente se livrar, mas a gente aprende a conviver com ele. É importante estabelecer rotinas. Eu mesma só atendo o WhatsApp até determinado horário. Eu não atendo domingo, eu não atendo sábado de tarde, não atendo sábado de noite, não atendo ligação de desconhecido a partir de determinados horários. Por quê? Porque, assim, essa nossa convivência em casa deu a ilusão de que a gente pode ficar 24 horas ligado, né? E, assim, a senhora e o pastor Jails, que são pastores, que têm uma demanda muito grande, né, de solicitação,
Se não tomar cuidado, adoece. Porque, assim, o dia, algumas pessoas dizem até assim, porque eu estou sem trabalhar. Mas, em compensação, existem outras que triplicaram o trabalho. Né? Então, é necessário estabelecer rotinas, os horários de acordar, os horários de se alimentar, né? Tem alguém perguntando aqui que ansiedade é porta para depressão, mas a gente vai responder depois, né? Já anotei aqui. Uhum. É necessário também que estabeleçamos, nos demos presentes, né? Eu estou numa maratona de lives. Aí eu falei à minha filha, sexta-feira, né, já tem quase um mês, toda semana, às vezes eu faço mais de uma live. Sexta-feira, que acaba essa série de lives, eu vou comer muito doce. Eu vou me dar um presente, eu quero comer doce, eu vou me presentear de doce. Então, assim, é uma coisa mínima, mas a gente precisa, nesse momento, que estamos vivendo crise, de criar algum tipo de recompensa para nós. Um outro ponto seria a busca de suporte social. Se você não pode estar fisicamente com sua mãe, com o idoso, então que você busque uma forma de estar presente, que pode ser utilizando uma rede social. Buscar pessoas que possam entender, acolher sua demanda. Porque tem pessoas, às vezes, que você fala sobre um problema, ela ainda te traz mais, né? Você vai falar com ela sobre o seu problema, ela não tem nem espaço para te ouvir, porque ela vai e devolve com mais problemas ainda. Então, precisa, em determinado momento, você estar buscando pessoas que possam acolher aquilo que você, a sua necessidade. E, acima de tudo, também, assim, eu diria, um espaço para que você medite. Aqui eu estou falando no espaço da igreja, né, necessidade sobre orar, mas em qualquer outro, se vocês forem acompanhar minha live no meu Instagram, tem algumas, do Facebook também, independente do público, eu falo sobre a importância de você ter um momento de se conectar com o divino. Um momento que você possa parar e dizer assim, eu tenho alguém que cuida, que cuidou e que vai cuidar de mim. Aí eu tenho uma paciente que, assim, ela falando sobre as dificuldades dela, né, de conviver com o nível de exigência que a sociedade traz, porque, assim, é professora, vai para a sala de aula, não vai para a sala de aula. Então, assim, você tem que estar buscando, dentro do seu referencial de valores, de solidariedade, de fé, forma de fortalecer e de vencer esse momento. Como ajudar outros? Você pode ajudar primeiro, aproveitando espaços como esse, conhecendo o que é ansiedade, o que é letal e o que não é, porque a ansiedade não mata. Às vezes a impressão que tem, né? Não, será que a ansiedade, com todos esses sintomas, diarreia, dor de cabeça, aperto no peito, é letal? Mata? A ansiedade não mata. Agora, que causa um desconforto bom, isso causa. Mas, assim, até para quem está junto, para dar o socorro devido, é necessário que a pessoa tenha tranquilidade para saber se é realmente um infarto ou se é uma crise de ansiedade. Porque o tipo do atendimento é diferente. Evitar julgamento. Quando a doença é emocional, diz que nada, isso é pouca coisa, só depende de você, né? Você consegue sozinho e não é. Precisa de ajuda. Às vezes, somente ajuda com o psicanalista para que ouça, encaminhe, e às vezes é necessário a ajuda medicamentosa. Porque, assim, a ansiedade pode te paralisar. A ansiedade pode paralisar não é no sentido de você ficar paralítica, paralisar no sentido assim, você ter uma crise junto com a ansiedade, uma crise de pânico, e aí você não poder se levantar, né? Você não poder ir trabalhar, você não poder, enfim. O que você pode fazer quando alguém esteja em crise é também passar tranquilidade, não cobrar. O que você está sentindo? Quais são os sintomas? Aí vai para cima. Não, é passar tranquilidade. Fique tranquila, tá tudo bem, fique tranquilo. Falando tranquila porque de cada 100,
a Organização Mundial de Saúde diz que 29% dos homens têm a crise de ansiedade. Quem mais tem somos nós, mulheres. Uma das possíveis causas é o nível de exigência que a nossa sociedade coloca sobre nós, né? É mãe, é trabalhadora, né? Acho que se for contar aqui, não dá. Não. E ainda tem que acolher a dor do outro, é a do marido, é a dos filhos. Então, a cada dia que passa, o nível de ansiedade nosso das mulheres tem aumentado. Não focar no sintoma, mas assim, é você focar no momento. Olha, isso vai passar, é uma crise de ansiedade, tá doendo, porque dói, mas depois dessa crise eu vou buscar dar encaminhamento a isso. Focar na respiração. Quando a gente está muito ansioso, tem, né, a dificuldade para respirar. Uma técnica que eu sempre falo é a da respiração, que ajuda você a tranquilizar. A respiração ideal não é aquela nossa que respira pelo peito, mas a do abdômen. Então, enche o abdômen, prende a respiração com a mão direita, né, profundamente, depois coloca a esquerda e vai, ó. Aí, inspira profundamente, depois solta. Teve pessoas que assistiram minha live e já fizeram isso. Mas não é que eu fiquei mais tranquilo depois que eu respirei melhor e ajuda. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer, tá aguardando, tá num ponto de ônibus, você tá em casa, se sentiu ansioso, sentiu os tremores. Eu estava assistindo ontem, pastora, vi algumas partes do filme Tropa de Elite. E eu achei interessante. Porque, assim, apesar do Capitão Nascimento enfrentar bandido, traficante, policial corrupto, o que fazia ele tremer não era nada disso. O que fazia ele tremer era o medo do futuro relacionado ao filho dele. A esposa estava grávida e ele disse, antes dela engravidar, que ele iria sair do BOPE. E aí ela disse que por conta disso ela engravidou. Só que ele chegava em casa tarde, assim, tinha justificativa, né, que ele estava trabalhando. Mas chegava tarde, saía cedo, não dava assistência devida. E aí numa das cenas ele pergunta, e aí como é que vai nosso bebê? E ela responde, está abaixo do peso. Eu estou ficando muito preocupada, eu não consigo me alimentar direito, porque você prometeu que estaria do meu lado nesse momento. Se eu soubesse que você não estaria, eu não teria engravidado. Então aí o Capitão Nascimento sai, começa a ter tremores, começa a suar bastante, e aí todas as vezes que tem cenas onde fazem referência à questão de filho, cuidar de filho, ele tem esse tipo de sintoma, né, de sinal de ataque. Então, assim, um homem, né, apesar de ser uma ficção, mas assim, um homem que não tinha medo de enfrentar a bandidagem, não tremia, mas o medo do futuro, dele não conseguir dar conta de ser pai, fazia com que ele tivesse esses sintomas. E ele acabou até procurando psiquiatra, foi contar o problema, enfim. Mas assim, é só um recorte para a gente entender que a ansiedade, o transtorno de ansiedade é uma doença. Eu vi que alguém aqui perguntou se era doença. Sim. Doutora, deixa eu só... Agora nós temos 12 minutos para encerrar a live, passa-se muito rápido, né? Uhum. E assim, nós temos algumas perguntas, eu acho que seria um momento pertinente para a senhora estar respondendo. E diante a explanação do conteúdo, uma das coisas que durante esses meses nós ouvimos muito, né? Fique em casa, fique em casa. Imagine o tempo todo essa informação, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E como a senhora foi muito feliz quando a senhora diz assim, é o isolamento físico, mas é o isolamento que você não pode estar com a pessoa fisicamente. Sim. Mas virtualmente você pode ver, você pode falar, você pode mandar coraçãozinho, você pode declarar, ver a pessoa. Então tem informações termina trazendo algum bloqueio para a vida da pessoa, Sim. né?
E algumas perguntas que foram colocadas aqui, Rafaela perguntou, Pois a não. ansiedade é considerada uma porta para a depressão? É, veja bem, a ansiedade, como eu falei, é algo natural. Nós nascemos com a ansiedade. O que acontece é que essa ansiedade ela pode se transformar em transtorno por conta de situações, como eu já citei, né? Questões emocionais, né? Questões ambientais, a crise pode levar você a ter uma ansiedade. E quanto à depressão, ela é uma doença que ela tem uma carga genética. É necessário que se tenha uma predisposição para a depressão. Mas a ansiedade pode ser um gatilho. O que a gente chama de gatilho? Alguma situação que desestrutura e aí faça com que uma outra doença se manifeste. A ansiedade não é a causa, mas pode fazer com que a depressão que o indivíduo já tem se manifeste. Ótimo. Eu entendo que essa resposta, ela também já traz uma resposta para uma outra pergunta. E teve uma outra também, insônia é uma doença? Se a insônia é uma doença, bom, é preciso fazer uma avaliação. Porque, assim, qual é a causa da insônia, né? Porque existem vários tipos de causa. Pode ser uma crise que se está vivendo, e aí é uma questão ambiental que está fazendo com que a insônia apareça. Pode ser, por exemplo, eu estou na fase da menopausa, né? E os hormônios ficam lá em cima, desce, sobe, então pode estar causando também a insônia. É necessário que se avalie para que se possa precisar, né? Eu não sei se ainda tem tempo ou tem pergunta, que eu queria deixar aqui alguns locais. Não, pergunta não temos mais não. Só se o pessoal colocar aí, nós temos 9 minutos. Certo. Então, assim, aonde você pode estar buscando, voltando aqui, quem são os mais vulneráveis? As crianças, os idosos porque têm medo da finitude da vida, né? Porque antes a morte vivia mais longe, e as crianças porque têm dificuldade para expressar o medo. A psicanálise diz que o mais importante nesse momento, qual a receita que dá? É que precisamos nos relacionar com outros. Precisamos evitar notícias ruins, ficar o tempo todo, né, no WhatsApp, nas redes sociais, porque isso alimenta coisas ruins. O que alimenta coisa boa... Entra também, doutora, nesse momento, os fake news, eu estava falando. Sim. As informações que não têm cunho verídico, que são realmente... que desestruturam algumas pessoas. Então, essa questão que a senhora falou do tempo, organize. Você vai atender sua companhia a determinado horário. Você vai fazer isso aqui, se organizar, porque às vezes a gente fica tão agoniado em querer saber. Sim. E que não vai mudar nada, né? Não vai, positivamente não vai. Aí eu queria deixar aqui alguns locais de atendimento gratuito. Tem o Disque Saúde, que é 136. Tem o Centro de Valorização da Vida, que é 188, que é prevenção do suicídio. Temos também o 180, que aumentou muito a violência em relação à mulher, né? Temos uma cartilha para enfrentamento do estresse em tempo de pandemia, que é da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E aqui na Bahia tem uma plataforma chamada Psil. É uma plataforma onde existem psicólogos voluntários, e aí você pode estar entrando em contato com essa plataforma Psil, e aí eles fazem o atendimento, o acolhimento, não é a terapia. Nesse momento a gente está até buscando, por exemplo, eu mesma, desde quando eu comecei minha formação, que eu faço atendimento voluntário, né? E aí foi algo que me apaixonei e continuo. Nesse momento de pandemia, é importante também que você dê a sua contribuição naquilo que pode. Porque como estamos vivendo um momento de impotência, quando você ajuda o outro, você sai desse lugar de alguém que só recebe para alguém que entende que você também pode estar fazendo alguma coisa, né? Eu acho que é isso. Tem uma pergunta aí, doutora Tiaila, ó. Doutora, a bipolaridade está relacionada com a ansiedade? Eu acho que quando ela fala bipolaridade é o transtorno bipolar,
que não tem relação direta com a ansiedade, não. É outro tipo de transtorno, né? Inclusive, a ansiedade, ela tem vários tipos. Esse que eu estou falando é o transtorno de ansiedade, mas, assim, existem as subdivisões. Que aí não dá, a gente pode vir até no outro momento. Porque a ansiedade tem tanta coisa, né, que... Pronto, ó, doutora, aqui eu tô com a evangelista aqui do meu lado, ela tá dizendo, ó, convida ela para ela vir fazer uma palestra para a igreja. Amém, amém. Nós vamos conversar sobre isso e vai ser assim muito importante. Nós temos algumas pessoas, inclusive a minha mãe, nós temos outras diaconisas aqui na igreja, por terem, né? Ou tá no grupo ali dos idosos, elas ficam muito preocupadas. Manhã mesmo, eu disse para ela, amanhã tem minha sogra também, né, dona Bernadette. Eu disse, mãe, a senhora precisa também tirar. Ela tá muito assim, sabe, fica preocupada e uma preocupação que não pode chegar perto. Enfim, assim, eu disse, mãe, eu acho que a senhora tá um pouquinho além do normal. Por conta das notícias, porque assim, às vezes é você saber, é uma notícia ruim, mas a forma que você leva a informação para determinada pessoa, para outra pessoa, a gente precisa saber de que forma nós vamos passar essas informações, que terminam trazendo um pânico maior para a realidade daquela pessoa. A questão de compreender aquela informação. Isso é muito importante, né, doutora? Sim, com certeza. É por isso que é necessário você ver a fonte. Para fazer, por exemplo, essa live, eu visitei o quê? Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde. Porque se eu for ficar olhando tudo que entra no Facebook, eu vou adoecer, né? Verdade, assim, verdade. Colocar horários para que você visite as redes sociais. Não, só vou fazer isso, eu mesmo só entro na rede social 9 horas da manhã. Aí depois de 9, no final da manhã, eu volto a entrar. Porque dá tempo eu tomar um ar, né? E elaborar aquilo que eu vi. Porque senão, né? Eu acho que a gente está terminando, né? Filtrar as informações. Maria Helena, Rita. Eu acho que a gente já está no finalzinho, né? Antes que caia para me despedir. Já nós temos 3 minutos, então a senhora se despede. Se despeça que depois eu falo. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos aqueles que estão, Maria Helena, Ruth e outros que já entraram, e agradecer aqueles que ainda virão, porque a live fica, né? A pastora vai gravar, está gravando, né? E aí outras pessoas podem estar entrando e divulgando também, porque nesse momento a gente tem que divulgar coisas que sirvam, né? Que edifiquem, que nos fortaleça. A crise, ela vai passar. Crise sempre existiu e vai passar. Com isso, eu não estou dizendo que não é para tomar os cuidados devidos, mas assim, já se descobriu como se propaga, já se disse como se pode evitar, e agora é a gente viver, né? Aguardando aí os próximos dias, sem a ansiedade, sem o medo de que não vai dar certo. Vai dar certo. Eu agradeço o convite dos pastores pela oportunidade de estar aqui e qualquer coisa vamos agendar. Um abraço a todos. Pronto, eu quero agradecer, tá? Agradecer a senhora por ter se disponibilizado para trazer essa live tão enriquecedora, foi muito pertinente. Eu sei que as pessoas já estão ali perguntando qual vai ser a próxima, né? Quem sabe a nossa próxima seja presencial, assim, Deus permitido. Eu quero agradecer por toda a disponibilidade, por toda a preocupação, por estar sempre com o que nós vamos fazer, aquela preocupação, a humildade da senhora. Eu quero agradecer de coração e pedir que Deus ele continue te abençoando, te capacitando, te fortalecendo, sendo esse canal de bênção para as nossas vidas, tá? Eu quero agradecer também a todos que estão aqui, as meninas lá de Cosme de Farias, algumas pessoas que eu ainda não conheço, talvez sejam seguidores da senhora, algumas pessoas da igreja também. Tem algumas pessoas aqui agradecendo, obrigada, doutora, salva a live, grava a live, nós vamos deixar salvo assim, e nós vamos tentar marcar um outro momento. Sim. Porque assim, a gente sabe, 1 hora, né, passa tão rápido, passa muito rápido. Ó, ela tá ali, Ana Paula tá dizendo, aprendi muito, imagine.